negócio é meio instável. Tá, mais segura. Quase meio ano atrás, nós testamos pela primeira vez a ARC B580 e a gente ficou empolgado. Em um segmento tão carente de opções, com tanto AMD quanto NVIDIA não se esforçando muito em uma faixa de preço com lucro tão baixinho, as Intel Arc abriram uma terceira frente para o consumidor brasileiro, que, bom, a gente sabe que tem vontade, mas não tem grana quando o assunto é comprar hardware. Mas aí, ficamos sem uma unidade de testes por um bom tempo. E além de não poder testar essa placa nos lançamentos que saíram, ainda por cima saiu muita atualização. Muita atualização. Se a gente puxa a lista de drivers novos, tem 12 drivers lá, os mais recentes listados, e nenhum deles é o 6252, que a gente usou no gameplay original de quando testamos ela lá pela primeira vez em dezembro. Dá pra chutar que foram pelo menos umas 15 atualizações ou mais, já que o último driver listado que aparece já é o final, 6458. Além de possíveis evoluções grandes que a Intel pode ter trazido para essa placa, temos que investigar também uma outra coisinha: o suposto overhead de drivers. A galera do Hardware Unboxed trouxe excelentes testes mostrando como em alguns cenários as Intel Arc têm uma queda de performance grande demais quando não estão combinadas com um processador com boa performance, mais do que já normalmente acontece com outras placas. Então, estão prontos para dar uma segunda olhadinha na Arc B580? O vídeo de hoje tem o apoio da Alura, e se você acompanha o Adrena, já deve estar bem por dentro do mundo da tecnologia e sabe o poder que a IA pode trazer. Então não pode perder a imersão com IA da Alura em conjunto com a Google. Lá você vai poder aprender a colocar a Gemini para trabalhar para você, com prompts poderosos para interagir nos seus projetos. E não precisa ter experiência. Esse curso é voltado desde o pessoal com conhecimento avançado até a galera que está começando. Então são 5 aulas que vão custar um total de R$0. É de graça sim. A única limitação são as vagas, então, para não ficar de fora, você precisa se inscrever o quanto antes. O link está na descrição do vídeo. E se você está buscando mais conhecimento e vai explorar a ampla biblioteca de cursos da Alura, não esquece de acessar o link na descrição e usar o cupom ADRENALINE para você receber 15% de desconto no seu curso, além de dar aquela força pra gente aqui. E nós agradecemos a Alura por apoiar a produção de vídeos aqui no Adrena. Antes de a gente ir para os testes, nós temos algumas coisinhas importantes para destacar. A primeira é que não estamos em um cenário ideal de comparação só dos drivers. Isso porque a placa de vídeo que será usada também não é a mesma. Então, na versão, segura que lá vem o número, 32.0.101.101, tem dois 101.6252, que é de 14 de dezembro, nós temos os nossos resultados com a ARC B580 Limited Edition da própria Intel. Enquanto que, para representar o estado atual dos drivers, os novos testes rodados serão na ASRock B580 Steel Legend, com o driver 32.0.101.6739. Eu tenho certeza que eu escrevi 101 duas vezes no driver anterior e deve estar errado. Mas esse driver, o 6739, ele foi lançado dia 25 de abril. Nas especificações, quando a gente olha as duas placas, tem quase tudo igual. As poucas coisas que podem variar entre os projetos são, pelo menos dois produtos com o mesmo chip, são coisas como a frequência de operação de fábrica, mas na real nem isso muda muito entre as duas. A Limited Edition e as ASRock Steel Legend, as duas, nos nossos gameplays, elas cravam 2850 MHz na maior parte do tempo quando elas estão em alta carga em um gameplay. É normal a gente ver uma variação de até no máximo uns 10% de diferença entre placas de vídeo que têm o mesmo chip gráfico, dependendo do quanto um modelo pode ter arrefecimento mais parrudo, mais alimentação de energia ou vir com um overclock de fábrica mais ousado, mas raramente vai passar desses 10%. Então, com as duas placas sendo tão parecidas, o que a gente tem nos nossos testes? Vários empates na realidade. Por exemplo, olhando aí em Red Dead Redemption 2, essencialmente performar igual. Ou, por exemplo, aqui no Fórmula 1 2024, de novo, tanto o nosso teste de dezembro quanto o nosso teste de agora, com duas placas diferentes, mas com o mesmo chip ARC, essencialmente mesma performance. Inclusive, dois games que a gente mostrou aqui são situações em que as Intel Arc se saem muito bem, quando você compara ela versus as competições com as GeForce e com as Radeon. Mas tem momentos em que a Intel Arc, com o driver mais velho, fica à frente. Então, por exemplo, isso aconteceu nesse teste aqui com o Black Myth Wukong. A diferença não é grande, mas a placa anterior rodou um pouquinho melhor. Sem a placa aqui, sem a Limited Edition, pra gente comparar agora, fica difícil a gente cravar. Então, isso pode ser diferença entre os projetos da Intel versus os projetos da ASRock, pode ser uma piora no novo driver, ou pode ser algo que não tem nada a ver com a placa ou com o driver. Pode ser
um update do jogo, por exemplo, o Black Myth Wukong perdeu performance na Intel Arc, ou um novo update do Windows está fazendo o nosso sistema perder um pouquinho de performance, por conta disso reduzir levemente a performance da Arc no teste. Então, sem as duas placas aqui ao mesmo tempo, para a gente fazer esse teste, a gente não consegue cravar isso com certeza para vocês. Então, por exemplo, Baldur's Gate, nós também tivemos um cenário parecido, teve uma leve redução de performance, mas veja que nesses dois que eu estou mostrando para vocês, a variação é inferior a 10% a variação. Ela é muito pequena, não é nada que mude completamente a sua experiência ou uma piora que a gente possa considerar como sendo grave. Mas eu te garanto que dá para saber quando os drivers melhoraram. Aí não tem como ficar em dúvida. Então, o primeiro exemplo para mostrar para vocês é o Call of Duty Black Ops 6. A B580, o driver mais novo, teve um up de 40% na performance. Isso tira ela de uma placa perdendo para a RX 6600, o que realmente é um posicionamento horrível para Intel Arc B580, e lança ela lá para cima para colar na RTX 4060. Outro exemplo de como é claro que o driver foi corrigido ou melhorado foi o teste com a IA generativa de imagens. A gente usa o software do Procyon para medir essa performance e aí a gente vê como o novo driver fez uma diferença absurda. O salto foi de 80%, quase dobrou, tirando ela de estar bem atrás da RTX 4060 para estar bem à frente da placa da Nvidia. E na verdade ser líder de performance nesse segmento de preço nesse teste. Esse é um claro exemplo da maturidade de drivers. A AMD e a Nvidia, elas não conseguem dar esses saltos via software porque as suas arquiteturas são muito mais maduras, muito mais robustas, estão muito mais anos no mercado. Como uma empresa que chegou basicamente ontem, comparado com as rivais, a Intel ainda tem muito ajuste fino para fazer na sua placa e no seu software. E é por isso que surgem essas oportunidades de saltar de desempenho, ou se preferirem ver isso de forma reversa, de parar de perder performance por falta de otimização no software. E falando em desperdício, hora de enfim tirarmos a prova de um problema levantado pela galera do Hardware Unboxed alguns meses atrás e recentemente reconhecido inclusive pela própria Intel, numa postagem que ela fez no seu fórum oficial. O overhead de driver. O que é overhead de driver? Ele é uma sobrecarga gerada no processador, causada pelo software da placa de vídeo. Em geral, a sua taxa de quadros ela é determinada pela velocidade que a placa de vídeo está fazendo os quadros. Os cenários GPU bound, como se diz em inglês, ou a performance vinculada à placa de vídeo, como a gente pode traduzir para o português. Mas tem configurações em que o componente mais lento é o processador e a taxa de quadros vai ficar limitada à velocidade da CPU. Esses são cenários que a gente diz CPU bound, ou vou traduzir aqui como performance vinculada ao processador. A afirmação do Hardware Unboxed, e demonstrada claramente, inclusive nos testes deles, é que por uma ineficiência do software da Intel Arc, o processador é muito sobrecarregado. Ou seja, ele sofre um overhead, tem que lidar com um software pesado demais, e aí ele perde performance. Perceba que com um processador forte o bastante, como é o caso do 9800X3D, o overhead não acontece em placas da Intel e, na verdade, a placa da Intel até entrega mais desempenho nesse teste aí do Hardware Unboxed. Mas na medida que os processadores vão ficando mais fracos, né, as barras mais para baixo, a performance da barra da Arc B580, que é a primeira dessas duplinhas de barras, ela cai. E cai muito mais do que a barra da RTX 4060, que é a segunda. Esse problema afeta principalmente games com cenário CPU bound, né, games que usam mais o processador que a placa de vídeo, e processadores que são menos potentes. Essa é a situação em que o processador já está limitando o desempenho do sistema como um todo. Assim, nos testes do Hardware Unboxed, um processador fraco entrega bem menos FPS quando ele está pareado com uma Intel Arc, comparado com o que ele entrega quando está combinado com uma Radeon ou uma GeForce, devido a essa sobrecarga do software da Intel. Ela penaliza demais a performance do processador no momento em que ele já é o componente mais lento. Tá, beleza, mas e aí? Galera com processadores mais básicos, devem fugir das Intel Arc? Primeiro, eu quero destacar aqui que se o seu sistema não tem suporte à tecnologia Resizable Bar, ele foge. Não use os processadores Intel Arc. Essas placas elas têm uma queda muito violenta de performance se você não ligar esse recurso. Mas assim, ele já está aí faz um tempo. Você já tem o Resizable Bar disponível em processadores Ryzen da série 3000 para frente e também os Intel Core de 10ª geração em determinados chipsets. Fica de olho que a mainboard também é importante para você saber se tem suporte ao Resizable Bar. Os testes do Hardware Unboxed usaram múltiplos CPUs. E aqui vem a primeira diferença para o teste que a gente vai fazer aqui. Eu estou usando o feedback do nosso relatório de vendas das ferramentas de ofertas do Adrenaline. E nela dá para ver claramente que vocês investem forte no Ryzen 5 5600. Ele foi o que foi mais comprado no nosso relatório de 2023 e o segundo mais comprado no relatório de 2024. E na real, vocês costumam muitas vezes comprar CPUs mais potentes que ele. No topo, muitas vezes estão caras como o Ryzen 7 5700X ou 5700X3D como modelos muito populares. Os únicos mais fraquinhos nas primeiras posições costumam ser o Ryzen 5 5500. Ele tem uma performance bem parecida com o Ryzen 5 3600, então ele é inferior, mas também não é tão longe assim em desempenho. E abaixo disso, galera, sinceramente,
eu acho que você já deveria estar cogitando fazer um upgrade no seu processador, se é uma máquina voltada para jogos. Bom, então a gente rodou os nossos testes primeiro no Ryzen 7 9800X 3D, que é o mais rápido do mercado e o que a gente usa para as nossas análises, e depois a gente limitou a performance de CPU e colocamos o Ryzen 5 5600 e nós comparamos a performance. Mas para buscar um estresse maior no processador, ao invés de rodar em Full HD como resolução básica que a gente normalmente faz os testes, a resolução que a gente usou nesse teste foi o HD. A gente está tentando forçar mais um gargalo em processador, reduzindo ainda mais o trabalho da placa de vídeo, né? Tentando ao máximo fazer com que o processador seja o componente mais lento dos testes. Tem dois gráficos aqui, então tem esse aqui que é o da redução de performance e tem um outro aqui que é os testes em si. E a gente vai ter que olhar os dois em conjunto para entender os dados. Vocês já vão ver como eles precisam ser analisados ao mesmo tempo. Então nós vamos precisar olhar primeiro as maiores quedas no primeiro gráfico e depois avaliar como as placas se performaram mais especificamente naquele teste no segundo gráfico. E olhando esse gráfico, a maior queda de todas é em Baldur's Gate, com inclusive a Intel Arc. Ela tem uma perda aí de 34% de performance, desabou o desempenho, foi embora muito da performance. Enquanto que ela é seguida aqui pelos 30% de queda com a 7600, então a Radeon também perdeu bastante desempenho, e a Nvidia perdeu ali uns 22%. Então, vê como um CPU menos potente, ele vai penalizar todas as placas nesse teste. Vê que todas as barras deram uma boa caída. Mas aí agora vamos olhar o gráfico de desempenho. E se a gente vai lá e ver o gráfico do desempenho mais específico, lembrando que a barra de baixo é a performance com o Ryzen 7 9800X 3D, é uma barra maior, e a barra superior é quando a mesma placa de vídeo rodou com o Ryzen 5 5600, e a gente vê a redução de performance. E a gente vê como a AMD foi bastante penalizada em partes porque ela era a que estava saindo melhor. A taxa de quadros mais alta estava sendo entregue com ela com 177 frames. Então é por isso também que ela teve uma queda bem grande, porque ela foi lá para casa dos 120 FPS com o Ryzen 5 5600 e que possivelmente o gargalo do Ryzen 5 5600, porque vê que a GeForce também caiu para casa dos 120 frames. Então vê como aqui a diferença entre as duas não é potencialmente não é performance a mais da 4060 sobre a 7600, é porque as duas placas de vídeo estão sendo limitadas pela performance do processador, é o que ele consegue empurrar. Mas aqui a gente tem o primeiro indicativo de um potencial overhead de driver acontecendo aqui. A Intel já não ia bem, ali mesmo com 9800X 3D, ela já ficava levemente atrás, né, as barras maiores, ela já ficava atrás da performance da Nvidia e da Intel, mas veja que com um CPU mais lento, as barras menores, ela fica limitada à casa dos 90 frames, ou seja, nesse cenário que a gente acredita que é CPU bound, Ryzen 5 5600, ele está entregando menos desempenho quando ele está combinado com a B580 do que quando ele está combinado com a GeForce e com a Radeon. Essa perda de performance do Ryzen é provavelmente, então, causada pelo driver da Intel. Ele está exigindo mais da performance do processador comparado ao que o driver da Nvidia e da AMD precisam para rodar o game. Mas vamos lá, outro cenário com uma queda violenta para a gente dar uma olhada aqui. Em COD Black Ops 6, outra das maiores barras que a gente vê aqui, foi a vez da AMD ter a maior queda. Ela caiu quase 30% de desempenho aqui. Foi próximo aí do desabamento ali do Baldur's Gate também. Enquanto que a GeForce perdeu uns 15% e a Intel teve uma perda ali de apenas 10%. Mas, de novo, a gente vai precisar olhar o segundo gráfico junto com esse para entender melhor. Então, vindo aqui e colocando Black Ops 6. Vocês vão ter isso no artigo lá no site para mexer nos gráficos também, se vocês quiserem ver cada um deles em mais detalhes. E olhando o segundo gráfico, nós vemos que a RX 7600, ela foi a mais penalizada porque ela era a placa que estava rodando o game mais rápido. Ter um Ryzen 5 600 como processador derrubou a performance de todas as placas para casa dos 100 FPS. Pode ver aqui a galera rodando bem acima dos 100 frames com 9800X 3D. Tanto o GeForce quanto o Radeon vão para casa de uns 100 frames por conta aí da restrição do Ryzen 5 5600. Mas veja que a RTX 4060 ela passou a rodar uns 10% mais rápido, na verdade. Então isso é potencialmente agora um mérito de drivers mais leves da Nvidia. Essa diferença de performance pode estar fazendo em esse cenário que está ficando o CPU bound, limitado pelo processador, o driver da Nvidia está rodando um pouquinho mais leve e está entregando esses 10% mais de performance. E a Intel Arc, de novo aqui, ela já era pior. Então vê por que ela perdeu tão pouca performance. Ela perdeu pouca performance porque ela já não estava entregando muita performance. Só que, de novo, em um cenário em que a gente acredita, está perceptível que nós temos uma limitação por processador, olha como, de novo, a Intel Arc é a que sai pior. Então, enquanto as outras placas estão ali, a Nvidia entregando 110 frames, o 5600 está conseguindo entregar 100 frames na RX 7600, quando está pareado com o B580, ele cai um pouquinho ali. A diferença não é muito grande, é só 5% mais lento, mas, de novo, é 5% mais lento do que a RX 7600 e a diferença é um pouco maior em relação à Nvidia. E para fechar, vamos olhar o pior cenário aqui agora para a Nvidia. Foi em Stalker 2 que ela teve a queda de 30%, mas mais uma vez, vamos olhar
também a performance em si antes de a gente tirar as conclusões. Então, indo ali para o segundo gráfico, aqui, mais uma vez, a gente vê que a placa que estava performando melhor é a que vai mais ser punida pelo processador mais lento. Então, o gargalo de CPU, ele pune as placas de forma igual. Então, não importa a performance que a placa poderia entregar num cenário ideal, ele vai cravar no FPS, que é o que o processador está conseguindo empurrar. Então, as placas que estavam entregando muito mais FPS que as outras, não importa, todo mundo vai ser nivelado por baixo pelo nível do processador. Então, o Ryzen 5 5600 parece ter um teto no nosso teste no Stalker 2 de 56 FPS. Vê como Nvidia e AMD, os dois, caem para esse nível de desempenho. E a Intel Arc também tem uma leve queda, de novo, em partes porque ela já estava performando pior do que os seus rivais, mas vê que ela caiu um pouco abaixo até do nível que Radeon e Nvidia. Então vê que tem de novo aqui um leve indício de um overhead acontecendo um pouquinho maior nela. Então, ao invés de entregar 56 frames, o Ryzen 5 5600 está parando em 53 frames de média. Então, isso é um caso grave de overhead? Eu diria que sim, nós temos um overhead e a Intel tem que trabalhar para reduzir ele, mas eu não acho que ele chega a invalidar o produto. Se você tem a partir de um Core i5 12400F ou um Ryzen 5 5600, você vai encontrar cenários específicos onde você vai ter uma redução de desempenho. Mas na medida que a gente vai aumentando o número de testes que nós rodamos aqui, esse problema aparece aqui ou ali, mas nada que parece ser um problema crítico, que invalide completamente você ter uma B580. Um bom exemplo aqui é o Miles Morales. Vou mostrar para vocês em ação aqui no game do Spider-Man. No mesmo lugar, com o jogo com ajuste do preset médio e o Ray Tracing ligado, a gente quer dar trabalho para os processadores, né? Nós temos o Ryzen 5 5600 sendo claramente um gargalo no sistema. Veja que lá nas estatísticas, o gráfico em vermelho, que é o tempo de quadro, é bem maior que o GPU Busy, que é o tempo que a placa de vídeo ficou ocupada. Então a placa está ficando ociosa ao longo do tempo da produção do quadro, por culpa do gargalo do processador. E está entregando, por conta disso, menos quadros do que a placa conseguiria. Então, nesse cenário, claramente CPU bound, a RTX 4060 supera os 90 frames, enquanto que a B580 sofre o efeito do overhead e para na casa dos 75 frames. Perceba que, assim como a GeForce, a B580, as duas placas, elas não estão a 100% de uso. Então mostra como as duas entregariam mais performance se o processador conseguisse acompanhar isso. Mas aqui é um exemplo extremo. Esse é um jogo que tem alta carga em CPU, ainda mais com o Ray Tracing habilitado. A gente deixou a densidade de trânsito e populacional num valor bastante alto para realmente estressar o processador. E mesmo nesse cenário, a gente tem um valor acima dos 60 frames. E isso porque a gente usou um preset médio. Então, se a gente subisse mais a qualidade gráfica e mirasse um gameplay fixo em 60 frames, ainda ia dar para jogar na Arc B580 combinado com esse Ryzen 5 5600. Então, eu com certeza cuidaria se você tem um processador de entrada ou se você vai focar muito em games que são CPU bound. Mas mesmo neles, a Arc B580 não foi tão mal assim. Ok, GeForce e Radeon estão rodando ali o Baldur's Gate a 120 frames, enquanto que você consegue quase 100 na Arc B580, por exemplo. Então, menos performance, mas não é um patamar que invalida totalmente usar essa placa para jogar num processador um pouquinho mais lento. Porém, um ponto importante, não dá para a gente ficar aceitando o desperdício de performance no seu sistema. A Intel tem que corrigir isso. E eu tô otimista, porque essa é a segunda vez que a gente está revisitando um produto da empresa, em um vídeo aqui. E nós vemos os ganhos perceptíveis de eficiência e correções importantes via novos drivers acontecendo. A Intel, sim, ela está se dedicando a melhorar o seu software, até pelo volume de drivers que ela lança numa janela bastante curta, isso fica evidente, e isso está trazendo, sim, resultados. Mas isso quer dizer que chegou a hora de ir lá e comprar uma Intel Arc? De novo, a empresa ainda acho que ela tem bastante chão pela frente. A AMD e a Nvidia, elas têm soluções mais consistentes. Elas têm serviços, acessórios mais consolidados. Então, um exemplo, por exemplo, é o gerador de quadros do Intel XeSS, que foi anunciado e ele ainda nem deu as caras. Então, várias tecnologias e recursos ela está trabalhando para trazer, mas não chegou ainda. Mas já dá para ter uma boa experiência sim com essa placa e uma boa quantidade de games e softwares que você vai usar. A quantidade de VRAM adicional, essa aqui tem 12 GB, enquanto os rivais ali estão só com 8, é um adicional, é um extra relevante. A gente já debateu inclusive isso no vídeo ainda essa semana. E na realidade, nesses testes, deu para ver uma hora em que a VRAM estava ajudando as ARC. Em Resident Evil 4 Remake,
quando a gente coloca o jogo no talo, mesmo em HD, a gente teve problemas de estourar a memória das Radeon, especialmente da RTX 4060. Então, ambas, elas entregavam uma performance bem inconstante por causa disso. Então, mesmo não tendo a taxa de quadros mais alta dos testes, veja como a ARC B580 foi a mais consistente com ambos os processadores. Ela entregou uma performance mais parecida e com certeza a VRAM adicional foi bem importante aqui. Ela sobrecarregou menos o sistema, tendo que lidar com carregamentos de textura toda hora. Inclusive, talvez vocês tenham reparado que nós tiramos o Resident Evil do gráfico de queda de performance. Isso porque o problema claramente era a falta de VRAM que estava acontecendo. Não é o assunto do vídeo, a gente queria falar sobre overhead de driver, então para não ter essa confusão a gente tirou ele dos testes, já que ali a gente estava achando outro tipo de problema. Mas mesmo com esses pontos interessantes, o preço precisa ser um diferencial. E a B580 não entrega um preço tão competitivo quanto a gente gostaria. Ela está literalmente em par com os preços cobrados na RTX 4060. Com umas vantagens em algumas coisas, mas em outras que ela ainda precisa trabalhar para evoluir. Ter um preço competitivo poderia ser um empurrãozinho que faltava para mais gente dar esse salto de fé e colocar uma placa de vídeo da Intel nos seus computadores.